Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala de novo é o professor Ailton do Amaral. Dessa vez, nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho aqui da ação dos jesuítas no Brasil, principalmente falar um pouquinho da mão de obra indígena, né? Qual foi realmente o trabalho que os jesuítas fizeram aí no Brasil, né? Principalmente com os indígenas, e qual foi a sua influência no nosso país. Primeiro, eu preciso falar para vocês o seguinte: quem eram os jesuítas? Os jesuítas, eles faziam parte de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus era fundada por Inácio de Loyola, que hoje, para os católicos, ele é Santo Inácio de Loyola. O objetivo da criação da Companhia de Jesus foi expandir a fé católica nos locais onde ela não existia e, claro, nas novas terras que estavam sendo descobertas. Nós hoje vamos ver na história mundial que teve jesuíta no Japão, jesuíta na China, na Índia, ou seja, todos os lugares onde Portugal e Espanha entraram na colonização, eles levaram o que eu chamo de os mariners, né, os fuzileiros da Igreja Católica, para então dar início aí à catequização dos povos que já existiam no local. Um jesuíta muito famoso que nós conhecemos é o atual Papa. O atual Papa Francisco, ele é jesuíta. Os membros dessa ordem, os padres jesuítas, eles passavam por um intenso treinamento militar. A gente tem que lembrar o seguinte: Inácio de Loyola era militar. Então eles passavam por um intenso treinamento que os preparava para suportarem as dificuldades e privações características das novas terras descobertas. É bem interessante, existia um treinamento quase que militar. Esses religiosos chegaram ao Brasil em 1549, com a missão então de trazer os nativos para a fé católica. Através do quê? Através da catequese. O que é a catequese? É uma série de processos, uma série de procedimentos para incutir, para ensinar, para transformar as pessoas em católicos. Isso aí tem uma série de ações que são feitas, que não é o objetivo da nossa aula aqui, mas que vocês podem encontrar aí pesquisando. Tá? Bom, os jesuítas chegaram no Brasil em 1549 com a missão de trazer os nativos para a fé católica aqui, através, é claro, da catequese, né? Fazer então parte do trabalho dos jesuítas organizar os locais onde poderiam realizar essa catequese. Esses locais chamavam-se missões. Nesses locais eram criadas escolas e uma ambientação onde os índios então se habituavam ao modo de vida europeu, né, por causa do conceito de trabalho que não existia aí entre os índios. Então essas missões elas eram constituídas também para que houvesse uma ambientação, né? Então essa ambientação ela era constituída de tarefas com o objetivo de dar aos indígenas a ideia de trabalho, por viverem em contato com a natureza, extraindo tudo que a natureza lhes oferecia. Não havia necessidade do trabalho no sentido do entendimento europeu de trabalho, tá, gente? Estas também foram as razões pelas quais havia muita dificuldade em escravizar índios. O entendimento do trabalho duro, você vivendo num país onde te dava tudo. Trabalho não existia nesse conceito. A gente tem que entender o seguinte: não é que índio era vagabundo, tá, gente? Tem muita gente que tem esse conceito porque índio não, porque eles viveram durante milênios dessa forma. Então o conceito de vagabundo e de trabalho é um conceito extremamente relativo nesse contexto dos indígenas. Então, com o trabalho dos jesuítas, né, o conceito de trabalho foi ficando cada vez mais comum. Eu estou falando aqui no conceito de trabalho europeu. Foi ficando cada vez mais comum nos indígenas através de métodos não violentos, métodos de catequese. Tá? Então, uma diferença muito grande. Os jesuítas eles procuravam fazer com que os índios trabalhassem através de métodos não violentos, métodos educacionais, métodos de convencimento,
Ao contrário dos bandeirantes, ao contrário do resto dos colonos que queriam escravizá-los pela violência. Há uma diferença também muito grande. Como os jesuítas conseguiam aclimatar melhor os indígenas ao trabalho, é claro, isso despertou a cobiça dos bandeirantes, fazendo com que eles atacassem as missões para escravizar esses indígenas catequizados. Então aí havia um grande conflito entre os jesuítas e os próprios colonos. Nessas missões que os jesuítas criavam, foram criadas diversas escolas, as primeiras escolas do Brasil foram criadas nessas missões, fazendo que a igreja tivesse total controle sobre o conhecimento, mesmo o conhecimento laico. Através dessas ações foram registradas muitas características da nossa cultura e foi dado o fundamento do ensino brasileiro. O fundamento da cultura brasileira, da educação brasileira, do ensino brasileiro, teve início através dos jesuítas. E com isso fez com que a fé católica fosse predominante no nosso país. O progresso das missões indígenas do Brasil se deu pela mão de obra indígena e pelo financiamento generoso da igreja. É claro, a igreja queria ter mais adeptos. Esse processo trouxe grande poder aos jesuítas, que acabaram desenvolvendo e administrando lavouras, indústrias, engenhos. Consequentemente, isso trouxe o quê? Cobiça e inveja entre os outros colonos, que trouxe aí sérios conflitos. Como exemplo desses conflitos, a gente pode mencionar o ano de 1750. Nesse ano, houve um acordo entre Portugal e Espanha que dava direito de posse aos portugueses sobre o assentamento jesuíta dos 7 povos das missões. Os jesuítas se recusaram a entregar a aldeia aos portugueses e os índios se recusavam a ser reassentados. Reassentados por quem? Pelos espanhóis, e serem novamente escravizados. Essa luta então deu início às guerras guaraníticas. Nessa guerra, os índios foram vencidos pelos espanhóis e pelos portugueses. Então, este e outros incidentes determinaram então a expulsão dos jesuítas, protagonizada pelo Marquês de Pombal, que eu já falei com vocês na aula anterior. De certa forma, embora se utilizassem de mão de obra indígena, os jesuítas protegeram os indígenas de certa forma, que eles não eram soldados. Eles protegeram os indígenas da cobiça tanto dos espanhóis quanto dos portugueses em escravizá-los, fazendo então que a escravidão de negros da África se viabilizasse no Brasil. Porque um dos motivos de trazer a escravidão para o Brasil foi que a escravidão indígena ela tinha uma série de dificuldades. E os negros da África eram mais, entre aspas, muito entre aspas, mais fáceis de se escravizar. Perfeito, gente? Então vamos fazer aqui um pequeno resumo da nossa aula sobre a ação dos jesuítas no Brasil. Então o que os jesuítas fizeram de importante? Criaram as primeiras escolas do Brasil. Eles fizeram o embasamento da fé católica no Brasil, embasamento da fé católica na colônia. Embora hoje nós temos diversas religiões no Brasil, mas tradicionalmente a gente sabe que o país é católico. Os jesuítas fizeram a proteção aos indígenas, criaram engenhos de lavoura, criaram olarias, e com isso tudo o que aconteceu? Eles obtiveram então um grande empoderamento, Eles chegaram a ser bem poderosos no Brasil, fazendo então com que eles ganhassem muitos inimigos e fazendo então o que no final das contas o Marquês de Pombal fez, expulsá-los do Brasil. Ok, gente? Então essa é a nossa aula, que fala um pouquinho aqui sobre a ação dos jesuítas do Brasil, e na próxima aula nós vamos falar dos tratados limítrofes da colônia, tratados de fronteiras. Também será bastante interessante. Ok, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.